Faz um tempo que faz um tempo que Deus tem colocado uma palavra no meu coração e quando a Su fez o convite, né, conversei com meu marido e tudo, e foi muito lindo como foi se formatando, assim. Eu imagino que talvez vocês devam ser convidados até a prática de devocional, e eu sempre dou essa dica, anotem tudo que vem na mente, porque comigo, assim, parece que no início as palavras não se conectam, o Senhor vai me levando para certos lugares no meu estudo, e quando eu vejo, tudo se conecta em algo que faz sentido. E foi o que aconteceu hoje. Então, hoje eu vou falar muito sobre falando com Deus face a face, assim como se fala com um amigo. Quem me segue no Instagram sabe que eu gosto muito de falar sobre isso, sobre ser amiga de Deus, né? É algo que, desde que eu conheci Jesus, o que eu mais sou fascinada é eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero ser amiga dele. É uma das coisas mais, assim, que queima o meu coração. E acaba que Deus acaba ministrando isso para mim, né? Então, hoje a gente vai trabalhar numa palavra que está em Números 12. Se puderem abrir as Bíblias de vocês. A gente vai ler Números 12, do 1 ao 8. E eu vou ler, aí faço uma oração e a gente vai entendendo aqui, tá? Todos já abriram? Eu não sei qual é a versão de vocês, mas eu tô lendo na Almeida século XXI. É um pouquinho diferente, né? Mas acho que a gente se acompanha. Diz assim: Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher etíope que ele tomara, pois havia se casado com uma etíope. E disseram: Por acaso o Senhor falou somente por meio de Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu isso. Moisés era um homem muito humilde, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: Sai, os três, para a tenda da revelação. E os três saíram. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e colocou-se à entrada da tenda. E chamou Arão e Miriam, e os dois aproximaram-se. Então disse: Ouve agora as minhas palavras. Se houver um profeta entre vós, eu, o Senhor, me revelarei a ele em visão e falarei com ele em sonhos. Mas não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele frente a frente, claramente e não por enigmas, pois ele contempla a forma do Senhor. Por que então temestes falar contra o meu servo Moisés? Então, eu vou orar. Amém. Senhor Jesus, obrigada, Deus, por essa reunião. Obrigada, Senhor, pela Assembleia Montreal, por essa igreja que tem se levantado no norte do mundo, Senhor, lá no Canadá, para pregar a tua palavra, para levar o teu evangelho para aqueles que ainda não te conhecem. O Senhor tem falado comigo, Senhor, sobre como falar contigo frente a frente, como um amigo, e eu peço, Pai, que não seja eu aqui falando, mas o Senhor, Pai, eu me escondo atrás da tua cruz para que o Senhor seja glorificado nessa reunião, que a tua palavra possa vir como terra fértil para ser semeada nos nossos corações, e que nós possamos, Pai, crescer em intimidade e amizade contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, gente, como eu falei, né, algo que sempre me chamou muita atenção é essa questão de ser amiga de Deus. E me chamou muita atenção. Como assim? Moisés, ele não é só um profeta, como ele fala frente a frente com Deus. E Deus deixa claro isso diante dos irmãos de Moisés, né, que é Arão e Miriam. E aí eu identifiquei nesse texto três comportamentos para nós conseguirmos falar com Deus face a face. Então, são três que a gente vai hoje aprofundar conectando com outras palavras da Bíblia, tá? O primeiro é ser humilde, se vocês quiserem anotar. O segundo, ser fiel à casa de Deus. E o terceiro, contemplar a forma do Senhor. A gente já vai passar sobre esses três pontos que estão citados nesse texto e eu vou explicar para vocês. Então, ser humilde. Se alguém quiser, de repente, escrever no chat, acho que facilita, né? 2, ser fiel à casa de Deus. E 3, contemplar a forma do Senhor. Então, a gente vai começar, primeiramente, com ser humilde. Então, ali em Números 12, 3, diz o seguinte: Moisés era um homem muito humilde, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Uau! Ele era muito humilde, mais do que todos os outros. Então, aqui tem uma característica em destaque de Moisés que a gente precisa considerar, já que ele foi considerado além, né, mais do que um profeta, alguém que Deus considerava um amigo que ele falava face a face. Mas o que será que significa ser humilde? Quero que vocês comentem aí no chat o que é humildade para vocês. A gente também interagir um pouco, não ser só eu falando.
que é humildade para vocês? Ó, legal. Reconhecer que é dependente de Deus. O que mais? Não se gabar do que tem, reconhecer as fraquezas e dificuldades, ajudar alguém sem algo em troca, não se reconhecer superior aos demais. Muito bom, gente, vocês estão muito bons. Muito bom. Então, gente, eu fui atrás, sempre gosto. Eu sou professora fora daqui, tá? Eu dou aula em empresas, treinamentos corporativos. Então, não tem como tirar essa característica que Deus colocou em mim. Eu sempre gosto de ir atrás da palavra no dicionário. Então, no dicionário, por mais claro, a gente vai ver a palavra ali, né, bíblica mesmo, mas no dicionário diz virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia, simplicidade. Olha que interessante aqui o que vocês falaram, né? Não se gabar do que tem, reconhecer fraquezas e dificuldades, não se reconhecer superior aos demais. Então, a gente começa a ver que a origem da palavra, né, é realmente isso. Eu ter consciência das minhas limitações, eu ter noção que sim, eu sou uma pessoa imperfeita, eu não sou perfeita, ou seja, eu preciso de Deus, né? Ali, acho que foi o Johanna que falou, né? Dependente de Deus. E simplicidade, modéstia, né? Uma modéstia, a gente vê algo que não chama atenção, que não põe o holofote para si, né? Uma modéstia é isso, eu não quero ali botar o holofote em mim, não. É uma simplicidade. E a gente vê muito essa característica em Jesus também, né? E a gente vê justamente Jesus, né, se autodenominando como manso e humilde de coração, né? Tem até aquela parte da Bíblia que fala, né, os que estão sobrecarregados, né, entreguem para mim, sou manso e humilde de coração, algo assim. E tem até um livro que se chama Manso e Humilde, vocês já leram? Eu fui pegar esse livro que eu tenho, eu não li ele inteiro, mas eu fui pegar ele para ver o que que falava ali sobre humildade, né? E aí no livro diz que humilde no Novo Testamento se traduz muitas vezes como está em Tiago 4,6, que diz o seguinte: Todavia, ele nos dá maior graça. Portanto, ele diz: Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Então, aos humildes, Deus dá graça. Então, a gente pode dizer que humildade é o contrário de arrogância, é o contrário do orgulho, da altivez, dessas características que a gente vê, né? Que muitas vezes nós temos na nossa natureza humana. E é importante a gente reconhecer isso. Gente, e não é porque eu estou trazendo aqui esse estudo que eu, às vezes, não peco nisso. Quantas vezes não pequei na arrogância, no orgulho? Muitas vezes a gente se encontra nesses lugares, né? E só que a humildade também, quando a gente vai lendo ao longo da Bíblia, não significa se colocar num lugar inferior ao que se é. Eu vejo também muitas pessoas indo para esse outro extremo da autocomiseração, de se colocar num lugar baixo. E não é isso. Lá em Romanos 12:3, a gente vê que tem uma visão equilibrada sobre si mesmo. Então, não significa, eu não vou me sentir superior aos outros, mas também não vou me colocar num lugar inferior. Até porque nós, né, que cremos em Jesus, somos todos filhos de Deus. E Deus não tem filhos preferidos. E ele colocou, assim como o pessoal falou no início, né, dons e talentos únicos em você, para você ser usado e usada para o reino de Deus, né? Então, existe um valor único em cada um de nós. E às vezes a gente confunde humildade, tem aquela falsa humildade, né? Ah, eu vou parecer humilde, me colocando para baixo, me diminuindo, a pessoa me elogia, e eu digo, não, eu não sei como é que é aí, né? Mas aqui no Rio Grande do Sul a gente fala capaz, não é? É uma gíria que a gente tem aqui, né? Talvez tenha outra também nos estados de vocês, eu não sei como é que é. E imagina, sabe? E às vezes, não, obrigada, eu reconheço mesmo o que Deus faz na minha vida. Mas é reconhecer que é Deus que faz, que sem Ele eu não conseguiria. Que todos nós temos valor, né? E o autor do livro Manso e Humilde, ele diz que essa palavra no grego refere-se aos que não impressionam socialmente, que não são o centro das atenções na festa, mas aqueles dos quais o anfitrião desvia os olhos quando chegam. A gente não vê Jesus assim ao longo da Bíblia, né? Chegou num burrinho, as pessoas não queriam ele, ele foi muito rejeitado, mesmo tendo muito valor e tendo uma visão. Claro, Deus, Jesus, ele era perfeito, ele é perfeito, né, gente? Não dá nem para comparar. Mas mesmo com a perfeição que a gente sabe que ele tem, muitas pessoas não viam essa luz nele, sabe? Rejeitavam ele porque ele era simples, porque ele era humilde.
Quantas vezes as pessoas foram exaltar Jesus e ele deu glória toda ao Pai, né? Não foi para si mesmo. Então a gente começa a ver essas características do nosso Deus também, que o próprio Deus reconheceu em Moisés, né? E, e uma coisa que esse livro diz é que por que que Jesus é humilde? Porque mesmo com toda essa glória, uma glória que a gente não consegue nem descrever, né? Do quão glorioso Deus é. Depois, no final, a gente vai ver um salmo que fala muito sobre isso. Ele é acessível. Como que um Deus tão perfeito, glorioso, autossuficiente em si mesmo, se faz homem, vem na terra para morrer por nós, pelos nossos pecados, e nos abraça mesmo com as nossas imperfeições? Isso é algo que a gente tem que ficar assim, ó, fascinado. Ele, mesmo sendo glorioso e autossuficiente nele mesmo, né, onipotente, onipresente, com inúmeras características, ele se faz, ele se desce, né? Ele desce dos saltos, digamos assim, para se conectar com a gente, para nos amar, para nos limpar dos nossos pecados. E isso é muito lindo. Então ele é acessível. E eu fico pensando, né, Moisés naquela época recebeu um chamado grande de libertar o povo do Egito, né? Como uma liderança, Deus levanta ele como uma liderança, mas mesmo assim ele era humilde, ele era acessível. Não era alguém arrogante que se sentia superior aos outros, ele realmente se colocava nesse lugar de servo. E isso é muito lindo de ver. E uma coisa que eu questiono muito, assim, é se hoje nós recebêssemos, né, um chamado como o de Moisés, será que seríamos humildes? Será que isso subiria à nossa cabeça? Tem um termo que se fala muito no meio do empreendedorismo, eu sou empreendedora há 8 anos, né? Que eu sempre lembro que o pessoal fala, né? Tem que cuidar para o neon não subir a cabeça. Que é quando a empresa começa a dar certo, começa a ter visualizações, fazer sucesso, será que isso não subiria a nossa cabeça? Será que a gente se manteria humilde de tratar todas as pessoas iguais, independente da posição social, enfim, do que for? Ou será que a gente mudaria porque mudou, né, a forma que Deus está nos usando, aquilo que Deus está fazendo na nossa vida? Então já fica também aqui uma autorreflexão para a gente, né? O quão humildes estamos sendo? E se isso acontecesse agora, será que seríamos humildes se recebêssemos um chamado como o de Moisés? Né? De ser um líder, de liderar um povo para sair do Egito, algo de destaque, né? E eu creio, né, que Deus ele chama pessoas que permanecem humildes para esse tipo de chamado, para justamente ele não perder a pessoa. Porque o que Deus mais quer é se relacionar com a gente. Claro que é importante, né, a gente cumprir com aquilo que ele nos chama, a gente servir aos outros, mas o mais importante é o nosso relacionamento com Deus, né? Servir é uma consequência do nosso relacionamento com Deus. Então a gente precisa também olhar para isso. E aí, uma outra coisa que o autor desse livro, do Manso e Humilde, diz é assim: o requisito mínimo para entrar no abraço de Jesus é simples, simples. Abra-se para ele. Um Deus tão glorioso, majestoso, né? Depois a gente vai vendo mais para frente lá. Quer dizer, acho que tanto em, por exemplo, Isaías, que já profetizava a vinda de Jesus, né? Mas mais para o final também, a gente vê que é um trono que todos estão cantando santos, 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 anciões derrubam suas coroas aos pés de Jesus, né? Ele é um Deus muito glorioso. Mas a gente só precisa de um abraço para se conectar com ele, sabe? Isso é muito incrível. E aí, em Tiago 4, do 8 ao 10, se vocês quiserem abrir, diz o seguinte: Tiago 4, do 8 ao 10. Achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Pecadores, limpai as mãos, e vós que sois vacilantes, purificai vosso coração. E mais para o final, ali no 10, diz: humilhai-vos diante do Senhor, e ele vos exaltará. Então a gente vê que essa humildade, sim, Deus ele é um Deus acessível e ele nos recebe do jeito que estamos. Ele não espera que você seja perfeito, porque ele quer ser glorificado. Ele quer se exibir, digamos assim, tô usando aqui uma analogia, né? Ele quer se exibir de que ele está fazendo uma boa obra em ti. E sem ele, você não conseguiria ser uma pessoa melhor. Mas para que isso aconteça, a gente precisa se humilhar, a gente precisa ser humilde, precisa reconhecer as nossas fraquezas. Achegai-vos a Deus, ele se achegará a vós. Então, é um posicionamento intencional. Eu decido chegar a Deus e reconhecer as minhas fraquezas, para que ele me dê graça.
Então, eu creio, né, que Moisés, ele era uma pessoa muito próxima de Deus, né? Um pouco do que a gente lê ali nas Escrituras, claro que a gente não consegue ter a vida completa de Moisés ali, mas algumas conversas, diálogos que a gente vê de Moisés com Deus, ele é muito sincero com Deus, em relação às fraquezas deles, das coisas que ele tem insegurança. Mas ele está sempre se chegando a Deus. Mesmo com as inseguranças, com os desafios que ele tem, ele não deixa de chegar perto de Deus. E tem depois um fator que eu vou falar para vocês que é ainda diferente do Antigo Testamento para o Novo, né? Hoje é ainda mais fácil a gente se chegar a Deus do que era antes. Então, só o fato de a gente reconhecer que a gente é falho e chegar perto do Senhor, a gente já está tendo uma atitude de humildade, um comportamento de humildade. Porque, como eu falei, gente, tem até uma parte da Bíblia que diz, né, que quem diz que não peca está mentindo, porque todos nós pecamos até a volta de Jesus, né? Até Jesus voltar, nós vamos pecar. Claro que não assim, insistindo no erro. Vai ser um acidente, vai acontecer, pode acontecer. A questão é o quão rápido a gente se arrepende e se achega a Deus para ele nos transformar, para ele nos limpar, tá? Então, humildade tem a ver com sermos verdadeiros, acessíveis, vulneráveis, mesmo com as nossas limitações. Reconhecendo que precisamos da graça divina e estabelecendo uma relação sincera de dependência com Deus. Aí aqui eu peguei alguns exemplos de conversas em que Moisés demonstrou essa humildade com Deus. Uma é em Êxodo 3:11, que Deus chama Moisés para libertar o povo de Faraó, então ele é chamado para essa missão, porém ele reconhece a sua incapacidade de realizar essa missão. Então, por exemplo, ali em Êxodo 3:11, então Moisés disse a Deus: Quem sou eu para ir ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? E Deus lhe respondeu: Certamente eu serei contigo, e isso será um sinal de que eu te enviei. Então, não é sobre a nossa capacidade, não é sobre aquilo que a gente já tem de dons naturais, mas é o que Deus faz através da nossa vida. E estar em humildade faz com que a gente receba essa unção para cumprir o propósito, essa graça que vem de Deus, né? E depois também em Êxodo 4:10, que ele diz: Ah, Senhor, eu nunca fui bom orador, nem antes nem agora que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e de língua. Se eu não me engano, dizem que Moisés ele era gago, né? Então, imagina, um líder ele fala muito, porque ele dá direções, ainda mais um líder profeta, né? Que recebia, né, as direções de Deus. E ele também reconhece isso. Claro, chega ali determinado momento que Deus até se ira com Moisés, porque Deus disse: Eu vou fazer, não é sobre a tua incapacidade. Mas é interessante que Moisés permanece sendo verdadeiro diante de Deus, né? As inseguranças, tudo ele apresentava para Deus. E quando a gente pensa, né, que Deus falava com Moisés como se fala com um amigo, pensem nas amizades de vocês. Como que é o relacionamento daqueles amigos mais próximos? A gente fala praticamente tudo, né? A gente se sente seguro, muitas vezes, de abrir o nosso coração. Então, eu imagino que parte, né, dessa humildade também tem a ver com isso, né? De conseguir ele se abrir para Deus, né? Nessa humildade. Porque às vezes a gente não se abre até por arrogância, com medo de parecer fraco, com medo de se vulnerabilizar, com medo de pedir ajuda. Ele era 100% sincero com Deus, né? Mesmo que isso às vezes virasse Deus, né? E então, esses amigos, a gente pode entender, né, que esses amigos que Deus fala face a face, falam sobre tudo com Deus, pedem conselhos sobre tudo, reconhecem que sem a ajuda e orientação deles seriam incapazes de fazer. É quando a gente se faz fraco que Deus se mostra forte. E a gente se aproxima ainda mais, né, dessa amizade com Deus, tá? Então, agora a gente vai para o segundo comportamento, que é ser fiel à casa de Deus. É bem legal. A gente vai, então, gente, entender as diferenças do Antigo Testamento para o Novo Testamento em relação à casa de Deus, tá? Então, ali em Números 12, do 6 ao 7, diz o seguinte: Se houver um profeta entre vós, eu, o Senhor, me revelarei a ele em visão e falarei com ele em sonhos. Mas não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Olha que interessante, né? Ele destaca que Moisés não é só um profeta, porque ele é fiel em toda a casa de Deus.
que a gente pode entender aqui com ser fiel a toda casa? Então, sobre a casa de Deus, né? No Antigo Testamento, a gente vê que Moisés foi encarregado de construir como se fosse um templo, né? Que era uma tenda, né? Da glória do Senhor, para Deus habitar durante a peregrinação no deserto. Deus orienta passo a passo o que deveria ser feito, e a gente vê que envolviam muitas coisas para que Deus pudesse se manifestar, né? Tinham muitos detalhes nessa receita de como preparar o ambiente para Deus. Tinham que ter sacerdotes, Deus levanta, né, Arão e sua família para serem sacerdotes. Eles precisavam se purificar, tinham sacrifícios, uma série de coisas que a gente vê lá, né, no Antigo Testamento. Por quê, gente? Porque naquela época, estar em contato com a glória de Deus, a glória, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas é a substância de Deus, a manifestação de Deus, digamos assim, na Terra, né? Não só na Terra, mas a gente usa muito aqui, né, na Bíblia. No Antigo Testamento, se um homem entrasse em contato direto, sem estar purificado, preparado, ele poderia ser queimado vivo. Tinha um risco. Por quê? Por conta do pecado original. Né? Desde Adão, todos nós pecamos, né? A raça humana, né, carrega o pecado. E o pecado, ele é o contrário à santidade de Deus. Então, quando eles entravam, se fossem entrar em contato com essa glória sem ter esse preparo, havia um risco. Por isso que muitos homens, a gente vê, tinham medo de estar perto de Deus, né? Medo de ver Deus e tudo mais. Que é muito diferente de hoje. Hoje a gente fala muito sobre conversar com Deus, ter um relacionamento próximo e íntimo. E já no Novo Testamento tudo muda, porque Jesus veio, né? O Messias aguardado veio, se fez pecado por nós, né? O Cordeiro perfeito que tirou o pecado do mundo. Isso mudou não só o curso da humanidade, da história, mas também a maneira como a gente se relaciona com Deus. Se antes a gente precisava fazer rituais de purificação e tudo mais, hoje a gente só precisa crer em Jesus para ter acesso a Deus Pai, de uma maneira livre e segura. Então, isso é completamente diferente. Antes tinha todo um processo. E que isso deu eu creio que é por isso que muitas pessoas até hoje acham que Deus é um Deus distante. Parece que é o Deus do Antigo Testamento. Eles são o mesmo Deus, né? Mas parece que é um Deus distante. Porque antigamente era assim. Mas hoje, através da fé em Jesus, a gente se reconecta a Deus Pai. E a gente pode conversar, né? Através do Espírito Santo. Então, e hoje a gente então desfruta desse sacrifício de Jesus, que foi 100% homem, 100% Deus, e que veio cumprir um propósito, né, de nos salvar, de nos purificar desse pecado. E como foi um pecado cometido por um homem, ele precisava vir como homem, né, para morrer por nós, né? Para ele pegou as dívidas por nós, para a gente agora estar purificado, para ter esse livre acesso a Deus, tá? Inclusive, agora foi a Páscoa, né? Então, Jesus está vivo, ressuscitou, glória a Deus, né? Hoje nós temos essa liberdade em Cristo. E, e com isso, a gente se torna co-participantes da herança, a gente se torna filhos adotivos de Deus. Então, antes era um Deus que parecia distante, com vários rituais. Agora, eu falo com o meu pai. Eu tenho livre acesso ao meu pai, eu não preciso de homens para intermediar, eu não preciso de rituais, eu não preciso de nada. Eu preciso só de Jesus, na verdade, né? Então, mudou muito. E aí, o que que acontece? Depois que Jesus ressuscita, lá no terceiro dia, eu creio que vocês devem ter visto um pouco sobre isso agora recentemente na igreja, né? Que acontece? Deus promete, né? Quando Jesus volta para o Pai, então ele ressuscita, fala com os discípulos, deixa ali algumas orientações, e quando ele quando ele vai voltar para o Pai, ele diz para que não se preocupem que ele deixaria um consolador, que é o Espírito Santo. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus e a gente reconhece ele como nosso único Senhor e Salvador, nos arrependendo da nossa vida antiga, dos nossos pecados, o Espírito Santo passa a morar no nosso coração e a gente começa a ter esse relacionamento íntimo e diário com Deus. E porque o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus que somos salvos, que somos filhos de Deus. E é muito interessante, eu estava conversando com meu marido sobre isso, que ele me perguntou assim, tá, mas como é que tu soube que essa era a verdade, né, a Bíblia? Porque às vezes a gente vê tantas discussões teológicas, eu sou A, eu sou B, eu creio nisso ou naquilo. Eu falei, claro que a gente estuda sobre isso, né? Mas isso não é importante para mim. Eu sei que no meu espírito eu sei que essa é a verdade. Eu sei que Jesus veio, que ele morreu, que ele ressuscitou.
Eu creio na Bíblia e isso não é algo assim racional, não é algo que eu li em algum lugar. É algo que dentro de mim o Espírito Santo testifica e me revela que é verdade. Isso é muito incrível, né? Quem já tem um relacionamento com o Espírito Santo já vai percebendo isso, as coisas mudam dentro de nós. Talvez alguns de vocês aqui já são crentes desde berço, né? Já tem talvez mais familiaridade com isso. Eu não, eu tive um encontro com Jesus, depois eu já ter vivido muitas coisas. E de fato, muita coisa mudou dentro de mim. Inclusive no meu coração, eu lembro que eu sentia uma transformação, assim, eu sentia dor, umas coisas muito diferentes, assim. Outro dia eu conto meu testemunho para vocês. E, e aí, olha que incrível, né? Esse Deus todo glorioso que eu estava falando antes, do Antigo Testamento, que precisava de um monte de coisa para a gente se relacionar, agora mora dentro de nós. Então, não precisa mais da tenda da revelação. Nós somos a tenda da revelação, né? Assim, né? Não quero falar nenhuma heresia, né, gente? Mas tem uma parte bíblica que fala que. Deixa eu ver se eu acho aqui que eu selecionei. Tem uma parte que fala isso de forma explícita na Bíblia. Primeiro, né? Ali em, deixa eu ver se eu acho aqui, em 1 Coríntios 6 diz que o nosso corpo não nos pertence mais, é propriedade de Deus, né? Que nossos corpos são membros de Cristo. E olha que interessante isso, né? Nós, individualmente, não somos mais de nós, somos de Deus, né? Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, ele passa a ser não só o nosso Deus, mas o nosso Senhor. Então, o meu corpo não me pertence mais, é dele. E o Espírito Santo passa a habitar dentro de mim. Olha a responsabilidade que a gente tem de cuidar do nosso corpo. E aqui a gente não está falando só do cuidado físico, que sim é importante, né? Eu sempre falo muito sobre isso, que às vezes a gente esquece que cuidar do corpo físico também é importante, já que o corpo não é nem por nós, claro que por nós é importante, mas por Deus, porque o corpo é de Deus. E Deus, ele quer que a gente glorifique Ele em tudo que a gente faz, né? Então, cuidar do corpo físico é importante, da nossa alma também, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, mas também do nosso espiritual, da nossa vida espiritual, né? O quanto que estamos se purificando dia a dia, que nem o pessoal falou ali no início, né? A gente está seguindo mesmo os princípios cristãos, estamos correspondendo ao caráter dos filhos de Deus, né? Tudo que a gente aprende na Bíblia. Então, tudo isso é importante. E é interessante também aqui ó, no 1 Coríntios 6, 19 diz: Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em nós, em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, né? Então, realmente o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Só que uma coisa interessante aqui nessa parte da Bíblia é que ali diz, ó, não, no 15 daí, 1 Coríntios 6, 15, não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo. A Bíblia fala que Cristo é o cabeça da igreja e que nós somos o corpo de Cristo. Então, eu creio que ser fiel à casa de Deus não é só ser fiel a nós enquanto indivíduos, mas também aos nossos irmãos. Olha que interessante. Então, se antes talvez ser fiel à casa de Deus tinha muito a ver com aqueles rituais, mandamentos que Deus estava dando para Moisés para ele seguir passo a passo, hoje tem muito a ver com a gente ser fiel ao nosso cuidado individual, mas também ao cuidado com a igreja, com o corpo de Cristo. Não só o templo, entende? O templo também é importante, porque o templo faz parte, né? Da forma que a gente se relaciona e tudo mais, mas também nós, principalmente os nossos relacionamentos. Como que está o nosso relacionamento com os nossos irmãos? Porque nós somos um só corpo. Se eu firo o meu irmão, estou ferindo a mim mesma. É como se eu, né? Vamos supor que eu me identifique mais, sei lá, eu me identifico mais com a minha perna, mas eu vou lá e machuco a minha mão, a minha perna vai sofrer também, porque é um só corpo. E, inclusive, deixa eu ver se eu acho aqui. Em... É bem forte essa parte, tá? Ah, aqui, ó. Espera só um pouquinho. Em 1 João 3, do 14 a 17, vai dizer assim: Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Por quê, gente? Porque a gente só tem um espírito vivificado de verdade para a gente viver a vida eterna, como eu falei, quando a gente reconhece Jesus, né? E a gente entrega a nossa vida para ele. E ali, olha o que fala no 1 João 3,15.
Todo que odeia seu irmão é homicida, e sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo em si. Nisso conhecemos o amor. Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a vida por nossos irmãos. Então é muito forte, né? Se eu odeio meu irmão, eu não estou sendo fiel à casa de Deus, eu não estou sendo fiel à igreja. Olha a importância, né? Se hoje talvez aqui você está mal com seu irmão, se resolva. Eu não me lembro que parte da Bíblia que fala que se a gente for adorar a Deus ou fazer uma oferta, a gente precisa se resolver com os nossos irmãos primeiro. Então, é muito importante a gente verificar hoje, né? Questionar. Eu estou sendo fiel à casa de Deus, eu, né, no meu cuidado espiritual, da minha alma, do meu corpo físico, eu por completo, mas também eu estou sendo fiel ao cuidado com os meus irmãos, com a igreja. Se não, hoje é uma ótima oportunidade para você entregar isso para Deus, pedir para Deus te capacitar, pedir perdão, né? Então é importante também a gente aproveitar esse momento. E depois também, gente, deixa eu achar aqui qual é a palavra. Em Hebreus, só para. Em Hebreus, Deus retoma essa questão da fidelidade de Moisés. Agora eu não sei qual é a parte aqui. Eu só anotei Hebreus e não anotei qual é o capítulo. Hebreus 3. Hebreus 3. Alguém consegue confirmar para mim que começa portanto, irmãos, participantes do chamado celestial, alguma coisa do gênero? Eu não sei se é Hebreus capítulo 3:5 que fala ali em Moisés, na verdade. Como servo, foi fiel, é isso aí. Então Isso, é 3, né? Hebreus Capítulo 3. 3, Tá, 3, então, 5. tá. Então ali em Hebreus 3, diz assim, Hebreus 3, 1, pode ser desde o 1. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, considerai com atenção o apóstolo e sumo sacerdote que declaramos publicamente Jesus. Ele foi fiel àquele que o constituiu, assim como também foi Moisés em toda a casa de Deus. Pois ele merece uma glória maior que Moisés, assim como o construtor tem honra maior do que a casa. Porque toda casa é construída por alguém, mas quem edifica todas as coisas é Deus. Moisés, como servo, foi fiel em toda a casa de Deus para testemunho das coisas que seriam anunciadas. Mas Cristo, como filho, é fiel sobre a casa de Deus, casa que somos nós, conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e glória da esperança. E podemos considerar a casa como o corpo de Cristo. Opa, desculpa, isso aqui foi eu que escrevi, não foi a Bíblia. Então, aqui a gente vê ali, ó. Então, Cristo é fiel sobre a casa de Deus, casa que somos nós, é o que está escrito na Bíblia. Isso é muito incrível, porque às vezes a gente fica pensando assim, tá, mas ser fiel é muito difícil, porque nós somos infiéis por natureza, né, gente? Assim como somos arrogantes e muitas outras coisas ruins. Mas Cristo é fiel à casa de Deus. Isso significa o quê? Que se a gente se conserva firme, o que é se conservar firme, gente? Se a gente permanece em Jesus. A gente vai errar, pode ser que seja difícil, mas se a gente permanece em Jesus, ele vai nos capacitando de glória em glória, até que nem acho que foi a irmã que leu hoje ali sobre Filipenses, né? Que diz que, deixa eu ver, que ele é fiel para cumprir a boa obra em nós, não é algo assim que ela leu? Acho que foi, né? Então, às vezes a gente olha, nossa, mas é muito difícil, né? A gente se manter fiel aos nossos relacionamentos na igreja, ou mesmo a nós mesmos. Mas permanecendo em Jesus, Ele mesmo, com o Espírito Santo, vai fazer a boa obra em nós. Então, se hoje, ou ontem, ou enfim, quando foi, você tropeçou, você fez algo que você ficou triste, se arrependa e confie que Deus, ele tá aqui para te ajudar e ele vai fazer um milagre na tua vida, sabe? Às vezes a gente se julga muito pelas nossas dificuldades, mas a chave tá, que nem a gente viu antes, em ser vulnerável, em ser humilde, se entregar isso para Deus para que ele cumpra a boa obra em nós, tá? Quanto tempo eu tenho ainda, Su? Tem tempo ainda? Tem? Tá. Se eu estiver falando demais, vocês me falam. Eu me empolguei muito com essa palavra. Ah, tá. Aí, depois, eu queria trazer um pouco mais sobre fidelidade, né? Quando a gente olha no dicionário,
A palavra fidelidade tem a ver com constância nos compromissos assumidos a alguém. Então, às vezes a gente pensa, é muito difícil, mas o que é fidelidade? É permanecer em Deus. Mesmo com as dificuldades, porque às vezes o que acontece? Às vezes a gente tropeça ou erra e a tendência é querer se afastar. Mas o que Jesus quer não é que a gente se afaste com os nossos erros, mas que a gente se aproxime. O importante é a gente permanecer. E a gente permanecer pedindo ajuda, né? Deixa eu ver aqui. Isso, daí ali Filipenses 1:6, que a gente leu por coincidência hoje. Coincidência de Jesus, né? E estou certo disso, aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-lo até o dia de Cristo Jesus. Então, ser fiel à casa de Deus é permanecer, né? Não se afastar, não sumir, mesmo com as nossas dificuldades. E também tem uma outra palavra que eu gosto muito, que está em Números 23, que diz, no 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou que se a gente permanecer nele, vamos nos tornar santos, que é para isso que somos predestinados, que nem diz em Efésios, por exemplo, ou em 1 João, a gente tem que crer nisso. Mesmo que a gente não veja, parece que eu ainda estou tentando, não consigo. Se eu permanecer, eu vou ver o milagre, né? Eu vou ver a transformação. E aí, por último, e uma coisa importante, né? A fidelidade. Tanto a humildade quanto a fidelidade são características do fruto do Espírito, que a gente só tem com o Espírito Santo, né? Então é importante, né, a gente buscar realmente se desenvolver em Deus para que esse fruto dê. Uma hora vai dar, né? Se a gente permanecer em Jesus. E por último, então, seria o comportamento contemplar a forma do Senhor, tá? Que diz em Números 12:8. Falo com ele frente a frente, claramente, e não por enigmas, pois ele contempla a forma do Senhor. O que seria essa forma do Senhor? Como eu falei antes, aqui a gente está falando da glória de Deus, que é algo que para nós humanos é muito difícil de descrever, de expressar o que é, porque é algo muito grandioso, né? Mas um exemplo de contemplação da forma do Senhor está em Êxodo 33. Se quiserem abrir. Êxodo 33, 6. A gente vai ver duas partes de Êxodo 33. A primeira está a partir do 6. Então, os israelitas. Não, a partir do 7. Moisés costumava pegar a tenda. Lembra que eu falei que no Antigo Testamento Moisés foi encarregado de fazer essa tenda da revelação, né? Que era onde Deus se manifestava para se relacionar com Deus. Moisés costumava pegar a tenda e armá-la fora, bem longe do acampamento, e chamou a tenda da revelação. Todo aquele que buscava o Senhor ia à tenda da revelação, fora do acampamento. Quando Moisés ia à tenda, todo o povo se levantava. Cada um ficava em pé na entrada da sua tenda e contemplava Moisés pelas costas até que ele entrasse na tenda. E quando Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E todo o povo via a coluna de nuvem que estava à entrada da tenda. E todo o povo, levantando-se, adorava, cada um na entrada da sua tenda. E o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Então, a gente vê aqui que, por exemplo, a glória de Deus se manifesta como uma nuvem de glória, né? Essa nuvem de glória, ela é muitas vezes retratada como a presença de Deus, que muitas vezes pode ser física, você pode sentir fisicamente, você pode talvez sentir uma paz. Cada pessoa tem a sua experiência individual, né? Que a gente vê diversas formas da glória de Deus se manifestar ao longo da Bíblia. Aqui, como a gente está falando de Moisés, era essa coluna de nuvem que aparecia e ele falava nessa presença. Um ponto interessante é que Moisés não via a face de Deus, mas ele falava como quem fala face a face. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção, né? Moisés não via Deus, mas ele falava. Então, era uma experiência espiritual com Deus, né? E depois, na mesma parte em Êxodo 33, um pouquinho mais para frente, a gente vê também um pouco mais sobre essa glória, a partir do 18, que diz assim, Êxodo 33, 18. Moisés disse ainda, rogo-te que me mostres tua glória. Então, Moisés, ele era fominha, ele tinha fome da presença de Deus. Ele dizia,
Senhor, né? Rogo-te que me mostre tua glória. Algo que ele está assim, ó, parece que tá desesperado. Eu rogo-te, algo importante para ele. E o Senhor lhe respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o meu nome, o Senhor. E terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porque homem nenhum pode ver a minha face e viver. O Senhor prosseguiu: aqui está um lugar próximo de mim. Ficarás aqui sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu te colocarei numa fenda da rocha e te cobrirei com a minha mão até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, verá as minhas costas, mas não verá a minha face. Então, é muito lindo que Deus abençoou Moisés com essa experiência. Não pôde ver a face, mas teve uma experiência de ver as costas de Deus, né? Tem até uma música muito bonita que se chama Na Fenda da Rocha. Eu gosto muito, não sei se vocês conhecem, e que fala um pouco sobre isso, né? Então, o que é contemplar a forma do Senhor? Tem a ver com paixão pela presença de Deus. Nós desejarmos a presença de Deus, nós desejarmos ter uma experiência íntima e personalizada com o Senhor. É não só aquele Deus que eu ouço falar ou que eu leio nas Escrituras, mas de fato ter um relacionamento real com Ele. Como que está a tua fome hoje? Você deseja estar em contato com essa glória, falar com Deus face a face, ouvir a voz dele, sentir o toque dele? Eu creio que o toque de Deus, ele é algo que transforma a nossa vida por completo, para sempre. Não tem como voltar atrás. É esse toque que eu creio, né, que nos transforma, que sacia as nossas sedes. Às vezes a gente está cansado, sobrecarregado, está triste, mas quando a glória de Deus vem, tudo muda. Essa perfeição de Deus se manifesta. E isso tem muito a ver com a gente também priorizar isso na nossa vida. No nosso dia a dia, a gente prioriza buscar a presença de Deus ou a gente foca mais em outras coisas, né? Quando a gente acorda, qual é a primeira coisa que a gente pensa? Quando a gente tem tempo livre, qual é a primeira coisa que a gente faz? E quando a gente acessa a glória de Deus, quando a gente entra em contato com a presença de Deus, será que a gente valoriza isso? Uma vez eu ouvi um pastor falando assim que quando a gente chegar no céu, né, a galera do Antigo Testamento vai nos perguntar: e aí, como é que é ter a glória de Deus dentro de si, ter o Espírito Santo dentro de si, ter esse acesso direto à glória de Deus? Porque eles não tiveram esse privilégio que a gente tem. A questão é o quanto que a gente desfruta, quanto que a gente é intencional em buscar isso para a gente. E aí que eu queria trazer o Salmo, né? O Salmo 24, se vocês puderem abrir, fala um pouco sobre. O título na minha Bíblia é o seguinte: O Rei da Glória entra em Sião. Diz assim: ao Senhor pertencem a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele habitam, porque ele a estabeleceu sobre os mares e firmou-a sobre as correntes. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem poderá permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua vida a mentira, nem jura com engano. Esse receberá uma bênção do Senhor e a justiça de Deus que lhe dará salvação. Assim é a geração dos que buscam tua presença, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Olha que interessante, né? Quem que vai acessar essa glória, vai ter esse contato com Deus? Os de mãos limpas e coração puro. Então, mais uma vez, a gente vê a importância de nos vulnerabilizarmos na presença de Deus e constantemente confessarmos os nossos erros para que Ele nos limpe. Ele só está de braços abertos nos esperando. E esses dias eu vi também um outro estudo sobre outra coisa que a pessoa que estava ensinando falava que tipo assim, Deus já morreu por nós, pelos nossos pecados. Mas a gente precisa fazer isso para que a nossa consciência esteja limpa diante de Deus, sabe? Porque senão a gente não consegue, sabe, desfrutar da presença de Deus. A gente vem a culpa muitas vezes, a gente se sente mal. Ou a gente fica com o coração endurecido, que nem diz, tanto em Hebreus quanto em Marcos, né? Diz para a gente ter cuidado quando de a gente ouvir a voz do Espírito Santo quando ele falar com a gente.
Porque muitas vezes a gente insiste nos nossos erros e isso endurece o nosso coração. Então, às vezes, Deus está passando e a gente não está nem percebendo. Por isso a importância de constantemente a gente se purificar para conseguir acessar essa glória de Deus com liberdade, né? Sentir Ele. E então, gente, para finalizar, né, eu quero trazer esse entendimento desse cuidado, né, de a gente primeiro buscar esses três comportamentos, de sermos humildes, sermos fiéis à casa de Deus, de contemplar a forma do Senhor, mas principalmente de lembrar que a gente não de a gente ter cuidado com o pensamento de que se a gente erra, a gente tem que se afastar. Não, se a gente erra, a gente tem que estar ainda mais próximo, para que ele nos purifique, para que ele seja glorificado, ele sinta prazer nisso, porque ele morreu para isso, para nos purificar, para nos salvar, para nos reconectar a Deus Pai. Então, ele se alegra quando a gente volta para os braços dele e que a gente possa se sentir livre de hoje se lançar aos pés de Jesus, né? Nos lançarmos na presença de Deus, para que ele cumpra a boa obra em nós. Amém? Era isso. Alguém quer falar alguma